Olá, queridos amigos do Selec. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazermos uma reflexão desse livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida. Hoje nos cabe a lição 51, o item 51 do livro, que fala sobre meninos espirituais. É uma reflexão muito interessante, muito importante para todos nós. Mas antes propriamente de iniciarmos, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e de estarmos trabalhando com Jesus, levando os bons pensamentos, as boas energias a todos nós. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de fazer uma leitura rápida do item, que a gente vai refletir, para que a gente possa ter uma noção mais exata das nossas reflexões. Então, o tema é meninos espirituais e todos os itens desse livro, todos os capítulos desse livro, eles iniciam sempre com um comentário. E aqui diz assim, abre aspas: porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Foi uma citação de Paulo, está em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. E a lição, os comentários de Emmanuel dizem o seguinte: na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado a nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estivestes longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Essa é a nossa lição a ser refletida, avaliada por todos nós, e fica muito claro no que diz respeito à lição, quando Paulo se refere à questão do leite, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Ele fala da infância espiritual de todos nós, a qual todos nós passamos e permanecemos nela por tempo indeterminado. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, por tempo demasiado. Porque a gente fica naquela questão de estar sempre se acostumando às situações, e aí vai ficando confortável e a gente vai permanecendo ali, não é? Mas a vida nos pede ação, a vida nos pede atitude, crescimento, mudança. Ao mesmo tempo, a vida respeita o nosso ritmo. Uns despertam mais cedo, entendem a sua necessidade de progredir, de se aprimorar e seguem adiante buscando esse aprimoramento. Outros tardam mais. O ritmo de uns é diferente do ritmo dos outros. E
Paulo e Emmanuel, eles são muito... Emmanuel principalmente, né, no seu comentário, ele é muito claro quando ele diz que não nos aborreçamos com a demora desses irmãos. Ao contrário, recordemos o tempo que nós mesmos permanecemos e ainda estamos nesse ninho, esperando a nossa plumagem se estar formada para a gente se sentir seguro para voar. E para isso a gente precisa ter paciência com o outro, tolerância para com o nosso irmão. Não é isso? A gente continua nessa infantilidade espiritual, se não plena, mas parcialmente. Às vezes a gente entende a necessidade de progredir, a gente já consegue dar alguns passos, já consegue ficar de pé em algumas situações, equilibrar-se melhor, mas ainda mantemos uma certa infantilidade, nos impedindo de dar os passos firmes, mais rápidos. Qual a criança que está de fato começando a andar, aprendendo a ser autossuficiente, a ter a sua própria autonomia, não é? Alguns já dão esses primeiros passos, já ensaiam. Junto de nós, tantos irmãos na mesma luta, tentando lidar com as suas limitações, tentando se autoconhecer, descobrir as suas limitações, as suas imperfeições, aquelas arestas que ainda nos pedem o devido reparo, né? E estão na mesma condição que todos nós. Mas a gente precisa lembrar que essa tão sonhada autonomia, ela depende de nós, unicamente de nós. Eu não posso esperar que nenhum de vocês me deem as condições que eu preciso para caminhar sozinha. Eu preciso fazer isso, cada um de nós, cada um de vocês. Precisamos buscar essa autoconfiança, essa segurança, arriscar muitas vezes, termos um pouco de coragem e de ousadia para dizer assim: eu vou dar os passos, mas eu posso cair. Tudo bem, faz parte a queda. Mas ao cairmos, tenhamos a coragem, a humildade de reconhecer a nossa queda, de nos levantarmos e começarmos outra vez. É por isso que Deus nos dá tantas oportunidades na carne. Porque cada vez que nós vimos aqui, é como um livro em branco que a gente volta a ter a oportunidade de reescrever. Alguns conseguem mudar completamente a história relacionada ao passado. Outros repetem ainda alguns pontos. Alguns ainda muitos pontos. Mas isso é de acordo com a condição de consciência, de esclarecimento, de evolução de cada um de nós. A nossa disposição, o nosso esforço, a nossa vontade de crescer. Se nós sentimos que estamos sofrendo, que a dor tem nos visitado demasiadamente, precisamos parar e observar o que é que essa dor, o que é que essa dificuldade está me trazendo de alerta, está me convidando a observar. Nós sabemos que a própria espiritualidade, no próprio livro dos Espíritos, uma de suas questões, ele diz isso. A nós, homens encarnados, homens de uma maneira geral, né, homens e mulheres encarnados, a nós poderíamos superar muitas das nossas limitações, superar muitas das nossas dificuldades apenas pela nossa vontade, sem que houvesse a necessidade nem da interferência do plano espiritual, que já nos assiste sobremaneira, mas nós temos capacidade de superar, porque Deus não dá a nenhum de seus filhos nenhuma dificuldade, nenhuma prova que ele não tenha condições de enfrentar. Mas ainda assim, temos o amparo, a assistência, a intuição, o auxílio mesmo da espiritualidade maior. E eles fazem isso
porque eles sabem exatamente desse momento que nós estamos passando, de insegurança, de acomodação, porque eles também passaram. Deus não privilegia nenhum de seus filhos, nenhum. A todos Ele dá as mesmas ferramentas, Ele dá as mesmas condições de superar a nós mesmos, ou seja, as nossas próprias imperfeições. Agora, uns ousam mais, confiam de uma maneira mais fortalecida na assistência e na sua própria capacidade. Outros não. Então é importante que a gente entenda que a nossa vontade em dizer eu não quero mais sofrer, eu não quero mais cair nesses mesmos enganos, eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero ser feliz, mais do que já somos. Então depende da nossa boa vontade, da nossa disposição de sair da nossa zona de conforto, de arregaçar as mangas e de trabalhar. Não podemos mais ficar aguardando que o alto resolva por nós as nossas próprias tendências, más tendências. Jesus nos disse: toma a tua cruz e vem comigo e me acompanha. Ele não disse que levaria a nossa cruz, ele por nós. Porque é importante que a gente reconheça a necessidade do nosso trabalho, do nosso esforço. Apesar da gente entender tudo isso, porque todos nós já temos condições de entender os diferentes níveis evolutivos em que nos deparamos na nossa jornada com aqueles até que estão muito próximos a nós. Eu não estou me referindo nem àqueles irmãos distantes. Às vezes dentro da nossa própria casa, que tiveram as mesmas oportunidades, a mesma educação, os mesmos esforços, uns evoluem mais rapidamente. Apesar da gente entender isso, quando nós nos defrontamos com as falhas e com as fraquezas alheias, a nossa reação, na maioria das vezes, é julgar o comportamento do outro e condenar. Qual juízes que não somos, que não temos sequer a capacidade de sermos, porque somos tão falhos, tão limitados, tão fracos quanto os nossos irmãos. Às vezes até pior, não é? Esquecemos que essa condição em que nós nos encontramos, em que se encontram, os nossos irmãos, nós também estamos. A jornada é a mesma para todos. Estamos todos num processo evolutivo de aprimoramento e de crescimento moral e espiritual. Aqueles que já têm condições de caminhar solo, de se aventurar a passos mais largos e conseguem essa vitória. Precisamos ajudar aqueles que ainda não têm a mesma condição, não porque não tenham capacidade, mas porque ainda não entenderam que podem fazê-lo. Então é importante que a gente lembre, antes de apontarmos o dedo, de julgarmos e de condenarmos as atitudes do nosso irmão, as infantilidades dos nossos irmãos, é importante que nós recordemos que nós também temos atitudes infantis. Se não temos mais na mesma proporção, já foi uma conquista nossa, mérito nosso, do nosso próprio esforço, da nossa vontade, mas precisamos, exatamente por conhecermos a dificuldade que foi chegarmos onde estamos, que precisamos ajudar esses irmãos que ainda tardam na jornada, na sua caminhada. A compreensão, ela é valiosa companheira nesses momentos em que nos deparamos com essas situações. Em nossa jornada, muitos ainda engatinham, porque não se sentem seguros, se sentem fracassados e, portanto, não acreditam que podem ficar de pé.
e agem como crianças mimadas, malcriadas, que querem que suas vontades sejam satisfeitas e atendidas a qualquer custo. Não sabem ouvir um não. Não sabem lidar com as frustrações que fatalmente a vida vai trazer, porque é através dessas frustrações que a gente aprende que a gente não vai ter tudo o que queremos. Porque nem tudo que nós queremos é o melhor para nós. Precisamos confiar na condução da vida e fazer a parte que nos cabe. Isso é fundamental. Tudo isso, né, toda essa situação, como bem disse, bem colocou Emmanuel na sua avaliação, é fruto da misericórdia divina. Deus se utiliza de todas as possibilidades para nos ensinar. Ele coloca no mesmo convívio pessoas de níveis mais elevados na condição evolutiva com aqueles outros que não fazem a menor questão de evoluir, com aqueles teimosos, arredios, rebeldes, ou com aqueles ainda inseguros, infantis, imaturos, que não se sentem em condições de avançar. Alguns com sua autoestima, com sua autoestima extremamente abalada, porque já começam a despertar e a reconhecer os seus enganos, as suas fraquezas. Mas esse reconhecimento, ele é importantíssimo para que a gente possa, a partir daí, reagir no que diz respeito a modificar o que precisa ser modificado. Não porque eu sou falho, eu estou assim e eu não mereço a assistência, ou porque eu não vou me endireitar nunca. Nunca não existe, gente. Nós somos espíritos imortais. Teremos sempre a oportunidade de nos melhorarmos, porque Deus nos ama infinitamente. Porque Deus nos criou para a felicidade, mas nos deu o mérito, a possibilidade de nós mesmos traçarmos o nosso caminho, fazermos as nossas escolhas. E para isso, muitas vezes, nós nos deixamos levar por aparências, pelo imediatismo, o materialismo ainda muito forte aqui no nosso planeta, nos convidando a todo instante a mudar os nossos valores, as nossas prioridades, a nos fazer acreditar que o mais importante é ter. É ter dinheiro, é ter status, é ter poder, e na realidade não é nada disso. Precisamos ser muito mais do que ter. Precisamos ser humildes, sermos fraternos, solidários, sermos espíritos lúcidos, equilibrados, que já sabem que erram, já perdoam as suas faltas, mas já buscam tudo aquilo que necessitam para se melhorar, para se tornar melhores. Então Deus, ele coloca, como Emmanuel disse, né, ao lado do sábio, o ignorante. Isso é um benefício mútuo. O sábio cresce convivendo com o ignorante. O ignorante aprende com o sábio, através dos seus ensinamentos verbais, através dos exemplos que ele já vê o outro vivenciar no seu dia a dia. Então Deus, ele se aproveita de tudo. Onde existe sombra, é importante que a luz chegue para iluminar aquele espaço. E a luz, ela sempre dissipa as sombras, seja em qualquer ambiente. Por mais escuro que esteja, uma fagulha de luz rompe aquela escuridão. Então é muito importante que a gente entenda
que nós que já temos condições de produzirmos as nossas fagulhas, cabe-nos também a importância de ajudar a acender a luz do outro, de fazer o outro brilhar a luz que existe em si. É um lindo intercâmbio que Deus nos proporciona, onde o ignorante aprende, onde o sábio cresce e onde a gente vai aprendendo com as diferenças. E talvez o aprendizado mais difícil é o respeito ao outro, as diferenças do outro. Aqueles que já estão um passo adiante devem agir com sincera compreensão, com sincero sentimento de tolerância pelo outro, porque a gente sabe a dificuldade que o outro passa para superar as fraquezas. Não é fácil, gente. Nós erradicarmos de dentro da nossa intimidade hábitos velhos, costumes milenares que a gente vem mantendo nos nossos comportamentos. É muito natural que a gente se alegre com aquele que já consegue nos dar o alimento mais nutritivo, ou seja, é muito natural que a gente tenha uma alegria imensa em conviver com aqueles espíritos que já superaram muitas fraquezas, que já superaram as suas más tendências, ou pelo menos parte delas, que a gente já percebe o esforço que eles empenham para crescer. Mas é importante também que a gente lembre que muitos dos nossos irmãos ainda recebem e se satisfazem apenas com os primeiros e os mais básicos conhecimentos. Eles não têm ainda condições de absorver ensinamentos mais profundos, seja a razão que for. E aí é importante que a gente lembre de ter paciência e auxiliar os nossos irmãos nesse processo. É como a gente pegar uma criança pequena e querer que ela aprenda coisas que ela não tem, o cérebrozinho dela não tem capacidade ainda de absorver. Mal fala. Ainda está na fase de repetir aquilo que eles veem a gente fazer. Daí é tão importante o nosso exemplo. Daí é tão imperioso que a gente que a gente tenha atitudes nobres, que sejamos éticos, que hajamos com moral diante principalmente desses irmãos que ainda se encontram na infância espiritual. Porque muitos apenas repetem o que eles aprendem, o que eles veem. E através da repetição, eles vão aprendendo que aquilo é o certo. E aquela atitude ela vai se tornando tão natural que eles nem entendem que estão fazendo qualquer tipo de esforço por agir assim, porque sai espontaneamente. Então essa nossa atitude no dia a dia, nas menores coisas, nas coisas simples, e não querermos tirar vantagem, e não fazermos as coisas apenas para o nosso benefício e para o benefício daqueles nossos que estão próximos a nós, mas que façamos o que é certo. Fazer o certo muitas vezes não é fácil. Na maioria das vezes nos exige renúncias, sacrifícios, mas que temos condições de fazer, não é? A infância, ela é cercada de fragilidades, como nos disse Emmanuel. Sejam elas materiais ou espirituais. A criança, ela é mais frágil, ela é pequenininha, né? E espiritualmente falando, a inocência, a falta de conhecimento. Mas não se pode exigir do outro aquilo que ele não tem condições para dar.
Criar expectativa para o comportamento alheio é uma grande ilusão nossa. E que acontece com muita frequência. Nós costumamos esperar muito do outro, mas o outro só vai dar aquilo que ele tem condições para dar. Se nós já podemos olhar para trás e ver o quanto nós já crescemos, o quanto já superamos, o quanto já aprendemos e já nos modificamos, devemos lembrar de dar as mãos exatamente a esses irmãos nossos que ainda não conseguiram a mesma coisa. É com calma, com paciência que a gente vai chegando lá e ajudando o outro a seguir conosco. A nossa jornada é por demais longa, visto que somos imortais e sabemos que mais adiante encontraremos esses irmãos na nossa jornada. E que alegria será no momento em que a gente se encontrar e perceber que aqueles irmãos que nós víamos lá atrás na caminhada, tão infantis, numa condição ainda tão difícil, que já conseguiram melhorar, que já conseguiram progredir. Buscaram os meios para eles mesmos vencerem as suas más inclinações, superar as suas fraquezas, parar de ter os maus comportamentos, mimados, malcriados, para sermos humildes e alcançarmos o crescimento. Enquanto isso, cabe-nos seguir oferecendo o alimento adequado a cada um. Para aqueles que ainda necessitam exclusivamente do leite, ofereçamos o leite. Para aqueles que já conseguem se alimentar de algo mais substancial, porque já sabem mastigar, já conseguem absorver alimentos mais sólidos, que façamos. Mas que tenhamos a sensibilidade de olhar para o outro e não exigir dele um comportamento que ele não está pronto ainda para ter. Façamos a nossa parte, ajudemos os nossos irmãos como nós fomos ajudados, como temos sido ajudados todos os dias, tanto através dos amigos aqui do plano físico, quanto através dos amigos do plano espiritual. Ofereçamos leite para os bebês e o alimento sólido para aqueles que já caminham com as suas próprias pernas. Enquanto eles não abandonam a mamadeira e as fraldas, a gente vai, como diz o ditado, dançando conforme a música, oferecendo sempre o melhor ao nosso alcance, fazendo o melhor que nós pudermos, porque assim estaremos ajudando o outro a crescer, estaremos crescendo juntos. E o mais lindo é isso, é crescermos juntos. Sabermos que o fato de estarmos avançando não representa que eu estou ganhando uma corrida com ninguém. Isso não é uma questão de corrida, não é quem chega primeiro, mas é quem consegue chegar lá. E é muito bonito quando a gente chega lá, trazendo conosco tantos que nos acompanham na jornada. Bom, meus amigos, meus irmãos, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui refletindo um tema tão importante. Convido a vocês a mais uma vez lerem o capítulo 51, Meninos Espirituais, do livro Caminho, Verdade e Vida. Refletir quão infantis ainda estamos. Pensar, avaliar o que nós podemos fazer para deixarmos para trás essa infância que já nos tardamos por tempo demais, e tenhamos coragem, confiança, porque somos filhos de Deus, somos capazes de superar tudo. Meus amigos, um beijo em cada coração, que Jesus esteja conosco todos os dias,
nos ajudando nessa nossa jornada difícil de crescimento. Mas lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos nos regozijar por tudo que nós conquistamos, por tudo que nós conseguimos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.